Boa noite, pessoal. Eduardo Veronese, Vila Velha, Espírito Santo, 1º de maio de 2022, Dia do Trabalhador. Hoje tivemos o privilégio de poder participar do movimento que houve aqui em nosso estado, né? Em comemoração aí a esse feriado e que coincidiu de cair no domingo. E estivemos ali na manifestação saudável, salutar, né? Apresentando o nosso patriotismo, a nossa civilidade, né? O nosso amor ao nosso país. Mas agora eu quero passar aqui uma mensagem que eu fiz uma live pela manhã no Facebook, mas o Facebook está me bloqueando e não está me permitindo divulgar para outras redes sociais e para outros amigos. Então eu quero fazer aqui rapidamente. A nossa intenção nessa live agora, como foi na de manhã, é trazer algo para a nossa reflexão. E hoje eu vou usar dois ditados populares, duas máximas populares antigas, e com certeza alguns que verão essa live, assistirão, vão lembrar desses ditados populares, e eu vou fazer um embasamento, uma interpretação bíblica sobre esses dois ditados populares. O primeiro é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Você já deve ter ouvido alguém falar isso, né? Principalmente nossos avós, nossos pais. É melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Os mais idosos, mais experientes, né? Falam sempre disso. Entretanto, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, tem um texto que diz assim, ó: melhor é serem dois do que um. Então, não é bom andar sozinho, melhor é andar em dois. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro o ajuda a levantar. Mas se estiver sozinho, ou só, caindo, não haverá outro que o levante, ou que o ajude a levantar. Então, melhor é serem dois do que um. Está lá em Eclesiastes, o autor é Salomão, capítulo 4, verso 9 e 10. Eclesiastes, capítulo 4, 9 e 10. Bom, neste texto, o seu autor, que é Salomão, especificamente neste capítulo 4, ele vai apresentar para nós alguns dos males da vida e também de certas tribulações por quais os homens do passado tiveram e que nós, da atualidade, também passaremos. Ou seja, durante todo o transcorrer das nossas vidas, nós poderemos passar por esses males. Ele falou lá no passado, na época dele, no seu tempo, e que também pode ser aplicado em nossa época. Então, naquela época, grande parte da população do mundo rejeitava os caminhos de Jeová, ou seja, os caminhos de Deus. E hoje não é tão diferente, né? Hoje nós vemos aí uma intolerância, uma certa opressão sobre os evangélicos, os cristãos, os seguidores de Cristo, os religiosos. E naquela época de Salomão, que ele registrou ali em Eclesiastes, havia muita opressão por toda parte contra os adeptos e seguidores de Deus, de Jeová. Só que eles não tinham quem os ajudasse, os consolasse. Ok? Então os oprimidos não tinham quem os auxiliava, quem os ajudasse. Lá no próprio Eclesiastes 4, verso 1, diz assim, ó: depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Então eu atentei para todas as opressões que ocorrem debaixo do sol. E eis que vi lágrimas dos que foram oprimidos, então daqueles que estavam em opressão, e dos que não têm consolador. Então eles não tinham consolador, eles não tinham defensor, eles não tinham advogado, eles não tinham quem pudesse ajudá-los. E a força estava do lado dos seus opressores. Não parece com o que nós estamos vivendo agora? Nós estamos sendo oprimidos, principalmente nós cristãos, mas a população em geral, que é da direita. Ou então os cristãos, os evangélicos, os religiosos. Nós estamos sofrendo uma opressão tremenda, tá? E nos parece que os opressores continuam prosperando a cada dia. É o que acontecia lá. Eles não tinham consolador. E neste capítulo 4, Salomão ainda vai afirmar que todo o trabalho e toda a destreza em obras
trazem aos homens, e aí eu trago assim, aos homens, entre parênteses, e mulheres, a inveja de pessoas próximas a nós. Ele afirma que aquela pessoa que se sobrepõe às demais, do seu lado profissional, do seu lado acadêmico, do seu lado religioso, do seu lado teológico, ou seja, isso vai trazer o quê? Inveja a pessoas próximas a quem se destaca na sociedade. Isso também acontece conosco na atualidade. E o mais interessante é que essa destreza, essa facilidade, essa habilidade para o desenvolvimento de uma função, de um cargo, de uma missão que é lhe confiada, vai gerar certas competições e concorrências egoístas. Então a gente começa uma concorrência egoísta porque você se sobressai. Daniel, aconteceu com Daniel isso. Daniel se sobressaiu lá, numa terra estrangeira, e os camaradas tiveram que fazer o rei decretar uma lei que não podia adorar outro Deus se não fosse o próprio Deus deles. Por quê? Porque Daniel estava se sobressaindo aos demais homens daquela terra, de todos eles. Isso gerou inveja, ciúmes. Isso acontece também conosco na atualidade. E às vezes dentro da sua própria casa, pessoas muito próximas a você veem a sua prosperidade intelectual, profissional, acadêmica, pessoal, e começa a ter religiosa, a ser uma propensão, um destaque, né, numa comunidade evangélica, numa igreja, e as pessoas começam a ter ciúmes e começam a querer competir egoisticamente com você. Sabe qual é o resultado disso aí? Vai acontecer, ou pode acontecer, uma autodestruição. Já nos versículos 9 e 10, né, que é onde eu quero chegar, de Eclesiastes 4, diz assim, ó, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário. Então, eu disse o ditado popular, que geralmente é extraído da Bíblia, embora de forma distorcida, né? Melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Eclesiastes dizendo, é melhor andar em dois. Ou seja, Eclesiastes aqui está falando de companheirismo, de ajuda, de auxílio, de fortalecimento para o outro que está fraco na fé, para o outro que está fraco em alguma outra coisa. Ou seja, o amigo está ali, o companheiro está ali, que vai ajudá-lo. Ele está falando disso. E Deus, lá em Gênesis 2,18, diz que não é bom que o homem viva só. Então nós não fomos criados para vivermos isolados de outras pessoas. Nós fomos criados e devemos viver, né, em união, congregacionalmente, junto com outras pessoas. Nós somos gregários, nós somos criados para viver em grupo, em conjuntos, em comunidades, e não só. E todo ser humano, eu e você, todo ser humano precisa do amor. Agora, uma coisa é certa. Se eu preciso de amor, eu também tenho que dar amor. Então, eu primeiro tenho que dar o amor para também receber amor. Todo ser humano precisa de ajuda. Agora, eu também preciso ajudar alguém, porque eu também serei ajudado. Todo ser humano precisa do apoio da sua família, mas ele também tem que apoiar a sua família. Todo ser humano precisa do auxílio e dos bons conselhos dos amigos, mas ele também tem que estar a favor e aconselhar os seus amigos. E mais ainda, todo ser humano, principalmente os cristãos, precisa de tudo isso: amor, cuidado, carinho, atenção, auxílio dos irmãos em Cristo, nos domésticos da fé, aqueles que seguem a mesma linha doutrinária, aqueles que seguem a mesma doutrina de Cristo. A gente precisa estar junto. E por fim, vem os versículos 11 e 12 que eu quero trabalhar aqui nesse primeiro ditado popular, né? Que diz assim: quando estamos juntos, ou seja, em companhia de uma outra pessoa, um amigo verdadeiro, nós podemos nos aquecer mais. Ou seja, aquecer aqui no sentido de fortalecimento. E não só no aquecimento térmico, corporal, também isso. Mas é um junto com o outro, nós temos um cordão de 2 dobras. E o cordão de 3 dobras é difícil mais de quebrar. Então nós dois juntos,
em companhia de uma outra pessoa, a gente tem melhor paga do seu salário, a gente tem melhor resistência se nós formos confrontados ou alguém nos resistirem. Nós temos mais força para resistir àquelas pessoas. É isso que ele está falando. E se alguém se prevalecer contra nós, nós em dois teremos mais forças para resistir a essa pessoa do que apenas um. Está lá em Eclesiastes 4, 11 e 12. E eu sugiro a você, que vai assistir essa live, que possa ler o capítulo todo, capítulo 4 de Eclesiastes. E além deles, leia o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do verso 7 ao 12, que Jesus escolhe os seus 12 discípulos ou apóstolos, dá-lhes, concede-lhes poder e autoridade, e eles saem para pregar o Evangelho, para curar enfermos, para expulsar demônios. Mas como isso? De 2 em 2. Ele ordena que eles saiam de 2 em 2 e não em bandos. Lá no Evangelho de Lucas, ainda no Novo Testamento, ele comissiona 70 discípulos. É chamado Comissão dos 70. E também ele dá poder a esses 70 homens e determina e ordena e instrui que eles saiam de 2 em 2. Então, melhor é andar em 2 do que 1, diz a palavra de Deus. Ok? Segundo ditado popular para a gente trabalhar hoje. Você também já deve ter ouvido alguém dizer assim: quando um não quer, dois não brigam. Já ouviu isso? Quando não quer, dois não brigam. Então, neste outro ditado, nós podemos dizer que quando alguém te provoca, quando alguém te ofende, quando alguém implica com você, pode ser pessoas estranhas ou pessoas próximas, tá? Essa pessoa pode estar passando por algum problema pessoal, ou também ela pode ter dentro do seu coração perversidade, maldades, ou seja, intenções maldosas no coração que querem que outras pessoas sejam atingidas com essa sua maldade. Olha só o que diz Provérbios 6, do verso 12 ao 14. Provérbios, que também é de Salomão, autoria. Anda em perversidade de boca. Então os homens de Belial, os homens que não seguem a Cristo, os homens que são desviados, os homens que não seguem a mesma doutrina de Deus, de Cristo, de Jesus Cristo, a boca deles é cheia de perversidade. Eles acenam com os olhos, falam com seus pés e fazem sinal com seus dedos, ou seja, o corpo fala. Então o corpo fala através da própria verbalização da boca, da oralidade, ele fala através dos olhos, ele fala através dos pés, ele faz através de sinais e principalmente de sinais com os seus dedos, porque o nosso corpo fala, ele se expressa e muitas vezes sem você abrir a sua boca. Então essas pessoas que maquinam o mal, geralmente elas podem ter dentro do seu coração a maldade, a perversidade. Já está no seu coração. E em todo o tempo elas ficam ali maquinando o mal contra outras pessoas e gerando isso o quê? Brigas, contendas, conflitos. Está lá em Provérbios 6, 12 ao 14. Nós não podemos esquecer que tudo aquilo que sai da nossa boca, que vocifera, que você esbraveja, é porque está retido dentro do seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34. E para terminar a nossa reflexão deste dia 1º de maio, eu vou sugerir você 2 Timóteo 2,24, carta de 2 Timóteo 2,24. E ao servo, ou à serva, ou aos seguidores de Cristo, não convém contender. Então a mim e a você, que nós batemos, eu sou cristão, sou evangélico, né? Nós não podemos dar iniciativa a contendas, a brigas, a conflitos, a confusões, a atos de violências verbais ou físicas. Não, ao cristão não convém contender, mas sim, olha a diferença, ao oposto, mas sim ser manso, sair palavras agradáveis na sua boca para com todos, apto para instruir, para ensinar e ser
sofredor, que é um dos significados do amor, lembra? O amor é sofredor, o amor é benigno, lembra disso? Não intenta mal contra ninguém. Ei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu quero dizer para você uma coisa, com quem você tem andado? Você tem andado sozinho, porque tem medo de andar mal acompanhado? Você tem evitado andar com pessoas, porque tem medo de elas lhe fazerem mal? Mas lembre de uma coisa, se você é cristão, e se você já aceitou a Cristo, saiba de uma coisa, você nunca estará sozinho. Sabe por quê? Porque lá no Salmo 23, diz que mesmo que você ande pelo vale da sombra e da morte, aleluia, o nosso Deus vai estar conosco, e com a vara é autoridade, poder, ele vai estar com a vara, poder, autoridade, e com seu cajado. O cajado, lá no contexto lá atrás, no passado, era usado por quem identificava-se com o cajado, o pastor. E o cajado ele tinha uma, igual do guarda-chuva assim, para assim que a ovelha caísse numa vala, num buraco, no despenhadeiro, ele ia lá e puxava a sua ovelha, colocava no seu colo, nos seus ombros, e a protegia, e a colocava de novo junto ao rebanho, ou então levava para o redil, para o lugar de descanso. Então lembre-se de uma coisa, você pode estar no meio de uma multidão, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, mas se você é cristão, e se você se sentir sozinho, lembre-se, você nunca estará sozinho, se verdadeiramente você é seguidor de Cristo, porque Ele sempre estará de olho em você, nos seus pensamentos, e com todo o poder e autoridade para te guardar e te proteger de todo o mal, porque Ele é onipotente, detém todo o poder. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. E Ele é onipresente, está em todo lugar e ao mesmo tempo. Que Deus abençoe, cuidado com quem tu andas, porque as más companhias corrompem os bons costumes, os princípios, valores morais, éticos. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, carta de 1 Coríntios 15, 33. Tenha uma noite abençoada nesse 1º de maio. Um abraço, fique na paz de Cristo.